Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Departamento ACI Edu, da ACIRP, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje o tema da nossa palestra é a relevância do planejamento no marketing digital, com a consultora e professora Vivian Piovani. Vivian, muito obrigada pela sua participação e por dividir um pouco de seus conhecimentos com os nossos empresários e com todos que nos assistem. Passo a palavra para você e uma ótima palestra, Vivian. Obrigada, Deise. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, logo depois de um lockdown, para a gente já começar a fazer o planejamento de marketing. Certo? Bom, vamos lá. Posso já começar? Pode sim. Então, tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre a relevância, né, do planejamento no marketing digital. O conteúdo dessa leve palestra, rápida palestra, a gente vai desmistificar um pouquinho sobre o marketing digital e o tradicional. Como que a gente faz para planejar o marketing digital considerando as metas, a característica de rede, público, linguagem, o que é um planejamento mensal e o planejamento estratégico e como que a gente faz para implementar. Então, esses são alguns pontos que nós vamos trabalhar. Então, para a gente começar, é legal a gente entender o que é o marketing tradicional e o que é o marketing digital. E é uma coisa que eu bato bastante na tecla, inclusive com os meus clientes, porque o marketing tradicional, ele é a base de toda e qualquer estratégia. E o marketing digital, ele é simplesmente o canal de comunicação que você tem novo e que você tem que estudar como você vai atingir esse novo canal. Então, muitas das pessoas falam assim, eu tenho que estudar meu público, eu tenho que estudar o mercado, eu tenho que estudar as estratégias do marketing digital. O público, o posicionamento, o mercado, nada mais é do que o marketing tradicional. O marketing digital, ele vai ser a implementação de toda a estratégia do marketing tradicional nas ferramentas digitais. Então, quem hoje não trabalha com essa primeira parte, que é o marketing tradicional, é onde o pessoal erra no marketing digital. Porque só estar presente na rede não significa nada. O importante é você saber como você quer estar dentro da rede, como que ela funciona. Então, você tem que pegar uma parte do marketing tradicional, que é estudar mercado, público, comportamento do consumidor, e trazer ele hoje para o marketing digital. Como é que está esse comportamento do consumidor na rede? Como é que é o posicionamento da tua marca na rede? Antigamente, a gente não tinha rede, a gente falava o seguinte, como é que eu acho o meu público no jornal, na revista, na televisão? Então, isso nunca mudou. Você sempre vai ter que estudar o público, sempre vai ter que ver o posicionamento que você quer dar, sempre vai ter que ter definido as estratégias e depois analisar os canais que eles serão divulgados, tá? Então, a diferença entre marketing tradicional e digital é essa. A gente usa, sim, o marketing tradicional para criar toda a estratégia e reflete ela nos canais de comunicação digital. A gente precisa ter bem definido isso, porque tem muita gente hoje que fala assim, como é que eu estudo público-alvo? Como é que eu estudo persona? Tem milhões de livros tradicionais de marketing que vai te ensinar de uma maneira bem mais prática e fácil você trabalhar isso, depois é só trazer para o digital. Então, é uma coisa muito importante para a gente entender. Dentro disso, o mais importante é a gente trabalhar com planejamento. Sem o planejamento, a gente não tem o resultado. Então, tem muito cliente que a gente começa a fazer consultoria e a gente fala assim, qual que é o objetivo que você tem anual? Você quer fechar o ano atingindo qual objetivo? Então, a primeira pergunta que a gente faz. Por quê? Porque se eu quero atingir 5% a mais do meu faturamento, esse 5% vai ser dividido ao longo do ano. Se eu quero criar um posicionamento de marca, a minha marca tem um posicionamento X e eu quero mudar o posicionamento para Y, e aí eu tenho que entender o que eu quero, estudar o público, ver o que eu quero, como que eu quero ser visto no mercado. Esse é o objetivo anual. Para atingir esse objetivo, eu vou ter que trabalhar cada mês. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar fora a rede, trabalhar, sentar,
conversar, estudar para saber onde eu estou, como é que está o mercado hoje, quais são as possibilidades para eu atingir a minha meta, porque a gente tem, os nossos clientes aqui, a gente tem a meta que a gente colocou no começo do ano, com o Covid. Aí a gente tem a segunda meta, que é o plano B, porque tem alguns segmentos que estão crescendo muito no Covid. E tem alguns segmentos que não estão. Então, assim, qual é o plano A, o B e o C para um mercado bom, para um mercado médio ou para um cenário muito ruim? Quais são as 3 estratégias? O que eu devo incorporar na minha empresa? Como que eu devo mudar as atitudes dos meus funcionários? Então, o primeiro objetivo que a gente tem é criar o objetivo anual. Então, eu tenho vários clientes que o objetivo anual é permanecer com a meta do ano passado, por exemplo, permanecer no mercado e também se aprimorar na rede social, porque hoje é o objetivo de todos, né? Como a gente está num processo que a gente não pode atender pessoalmente, a maior parte está indo para a parte de rede social, né? Google, toda a parte digital. Então, é um objetivo anual que a gente tem que atender. Depois disso, a gente começa assim, se eu tenho o objetivo de bater a meta financeira X, de ter um conhecimento Y de rede para que eu consiga obter os meus resultados, por onde eu começo? Aí você vai quebrando esse objetivo anual por mês e cada mês tem uma meta a ser atingida, tá? Fora essa meta atingida, a gente tem que pensar em qual é o público que eu vou atender. Então, às vezes, hoje nós atendemos um determinado público. Na rede, trabalhando com Google, nós conseguimos atender outro público. Mas qual que é o público que eu queria? Ou é o público que eu estou atendendo? É o público que eu estou satisfeita? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. E isso é normal para quem começou a rede agora. Às vezes, o tipo de publicação, a característica de linguagem tem chamado a atenção de um outro público. Então, a gente tem que ver, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, eu estou atingindo um outro público, mas esse era meu objetivo, ou eu tenho que voltar para o público que eu já tinha? Então, antes da gente ter esses erros, o importante é assim, qual é o público que eu gostaria de atingir? Dentro desse público, qual que é a característica comportamental desse público? Esse público que eu atendia, por exemplo, é um público que não está na rede, é um público mais velho, então eu vou ter que atender um público mais jovem. Então, a primeira coisa é assim, dentro do objetivo anual, eu estabeleço os objetivos mensais e estudo como eu atinjo esse objetivo mensal pelo público que eu escolhi. E aí, dentro desse público, eu crio o meu posicionamento de marca, tá? Aí, cada rede, aí depois que eu vou pensar nas redes, o meu público está no Face, está no Instagram, ele procura pelo Google, ele está no LinkedIn, e eu vou estudar aonde ele está. Não adianta eu estar em todas as redes se o meu público não está. Então, nesse primeiro lugar, eu tenho que ver aonde ele está. E eu vou identificando cada característica de rede. Então, por exemplo, no Facebook a rede entrega para menos pessoas do que no Instagram. No Instagram eu tenho os stories, que é bem movimentado e gera um engajamento. Como que funciona o meu feed? Como funciona o stories? O meu feed eu tenho que ter uma foto mais bonita para sempre que a pessoa for me visitar, a foto tá bonita. E agora nos meus stories eu consigo fazer uma coisa mais dinâmica, mais rápida do meu dia a dia. Então aí a gente começa a estudar as redes baseada no que é que meu público quer ou aonde é que o meu público está. Então, são algumas características que a gente tem que escolher da rede baseada no nosso público, no comportamento do nosso público. Então, o público hoje, ele é o centro de todo o nosso planejamento, certo? Então, o que a gente tem notado? Eu tenho um cliente que ele trabalha com bicicletas. Então, a hora que acaba e fecham as academias, o público da academia vai tudo para a bike, então o faturamento dele sobe. Isso é ótimo, mas a equipe está preparada para quando subir esse faturamento? Então é onde a gente tem que começar a trabalhar esse público, porque esse público que está vindo, ele tem que ser atendido, e a minha equipe tem que estar apta para responder. Então a gente começa a ver alguns objetivos mensais que a gente já tinha escolhido
E é normal a gente seguir esses objetivos e ter alguns imprevistos no meio do caminho. E é onde a gente tem que avaliar, esse objetivo mensal está condizente com o objetivo que eu acabei de trabalhar, que eu estou recebendo do mercado? Então, quando a gente trabalha um planejamento, ele tem que estar acompanhando o mercado, e o mercado ele vai mudar. Então, o nosso planejamento é um caminho que a gente pretende seguir, mas o mercado ele pode trazer outras coisas que vão mudar o nosso planejamento. Mas o ideal é você ir adaptando ao longo do tempo o que está acontecendo no mercado, tá? Então, sempre pensa, eu vou ter um objetivo anual, eu tenho depois desse objetivo anual, eu vou quebrando ele mensalmente, criando as metas mensalmente, aí eu identifico o meu público, depois eu vou estudar a característica de cada rede para que eu consiga atingir o público que eu quero. Ah, eu posso fazer usar o TikTok? Depende se seu público gosta, depende se seu público está acostumado, se seu público quer. Então, quem vai nortear todas as estratégias de rede ou de conteúdos vai ser o seu público. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é o teu público. Dentro disso, eu vou trazer algumas metas mensais que é importante a gente ter como um ponto de partida. Porque às vezes a gente faz um planejamento, coloca ele para rodar e não monitora esse planejamento. Eu não consigo visualizar o que está acontecendo. E aí eu vou só fazendo, e eu não consigo ver o que está dando e o que não está dando resultado. Então, quando a gente tem a meta mensal, essa meta, independente também do mercado, ela também pode ser alterada em razão dos resultados de alguns relatórios que podem ser apresentados mensalmente. Então, por exemplo, se eu colocar uma meta financeira, eu tenho que ter uma ideia de quando que as pessoas geralmente compram na minha empresa e estabelecer metas semanais. Às vezes, no primeiro e na segunda semana, são as metas maiores, 60% da meta tem que ser batida na primeira e na segunda semana, a terceira e a quarta não tem, vai ficar com 40%. Então, eu tenho que determinar e monitorar semanalmente. Por quê? Porque já aconteceu do cliente não monitorar semanalmente e ele não bater a meta por conta de R$1.000, por conta de R$500. Isso dá uma frustração até para os funcionários. Se eu acompanho, é um pedido a mais ou um produto a mais que ele incentiva na venda que faz com que a pessoa bata essa meta no final do mês. Então, o monitoramento semanal ele é importante para que você se mexa e crie as estratégias para suprir o que vai faltar naquela semana que passou, tá? Criação do calendário de postagens, isso é fundamental. Na medida que nós escolhemos o público, escolhemos o posicionamento, a gente vem com a criação de um calendário de postagens adaptados àquele público, com aquele posicionamento que o público leva em consideração, com as características que ele gosta de ver. Então, só colocar coisas para venda, às vezes o seu público não gosta. Seu público quer saber como é que ele usa aquele produto, ou como é que ele trabalha com aquele serviço, ou outras formas de uso daquele produto. Isso se chama conteúdo. Então, é a hora que você tem que parar, analisar e ver e criar um calendário de postagens. Dentro desse calendário de postagens, você vai pesquisar sobre vários assuntos. Assuntos que estão na rede, assuntos de maior relevância, e identificar, depois de um tempo, os posts que deram mais resultados. Então, às vezes, você vai se surpreender, porque você perde um tempo inteiro para criar um determinado post e aquele post não é valorizado pelo seu cliente. E um outro post que é mais rápido, um stories que é mais tranquilo de se fazer, a pessoa se identifica, o público gosta. Então, assim, é importante sempre a gente criar um calendário, fazer um planejamento e toda semana a gente vai, para e analisa, tá? Então, isso é muito importante para a gente parar, para a gente pensar e monitorar os resultados que a gente vai ter, tá? Dentro depois dessa parte orgânica, que é simplesmente apresentar os nossos produtos ou mostrar aos nossos clientes o que o que é o nosso produto ou o que é o conteúdo do nosso produto, tem os testes de impulsionamento. O que é o teste de impulsionamento? É quando a gente paga para as redes,
abrir o leque de clientes e ele vai mostrar para mais pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou impulsionar. Quando você não vai impulsionar, você está limitado àquele público que já está na sua rede. Fora isso, aquele público, o Facebook e o Instagram não mostra para todo mundo o que você está postando. Ele vai mostrar para uma fatia bem pequena, menos de 10%. Dependendo mesmo se você tiver um bastante engajamento, não chega a 10%. Então, o importante é você impulsionar. E impulsionar, se você não tiver feito o marketing que a gente chama tradicional, que é identificar o público, identificar o posicionamento, os formatos de conteúdo, você não vai ter engajamento na tua publicação. Então, é importante porque na hora que você entra para fazer o impulsionamento, você tem que identificar o público. Você tem que pedir para o Facebook e Instagram atingir o objetivo que você quer. Se é atingir mais pessoas, se é com que as pessoas interajam com você, se é venda. Então, aquele objetivo anual, ele tem o objetivo mensal e você também faz isso no impulsionamento. Então, você paga para as redes sociais para que elas atinjam o teu objetivo. Se eu não sei qual é o objetivo que eu quero atingir, eu não faço funil de vendas e eu não tenho vendas no final. Então, isso é muito importante a gente entender o que é o impulsionamento. Faz o impulsionamento, o primeiro ponto é entender o que é. Depois fazer os testes de público, de conteúdo e identificando as melhores soluções, tá? Então, esse é um formato que a gente tem que trabalhar e sempre mensalmente ver o relatório. Então, para quem tem agência, peça o relatório. Para quem não trabalha com agência, sempre entra no gerenciador e olhe o que está acontecendo na tua rede. Monitore qual é a semana que teve mais engajamento, qual é a postagem que teve maior quantidade de visualizações ou que atingiu mais pessoas, entendeu? Então, isso a gente vai ter que trabalhar. Para quem não tem um valor expressivo para colocar na rede, começa com valor pequeno, vai fazendo os testes, vai vendo os resultados para depois você aumentar. Para quem ainda fala mesmo, o valor que eu tenho é um valor muito baixo, muito pequeno, trabalhe também com a marcação nas redes sociais, trabalhe com parceiros, porque isso vai abrindo o leque de visualizações dos outros clientes com os outros parceiros que você tem. Então, isso é muito importante, a gente manter essa sintonia, esse trabalho em conjunto. Eu sou muito a favor das parcerias. Eu acho que hoje, para a gente crescer, ainda mais na situação que a gente está hoje no país, eu acho que juntar com outra pessoa e trabalhar uma parceria, trabalhar em conjunto, é saudável para todos. Eu acredito que hoje você tenha os seus concorrentes, sim, mas até trabalhar parceria com as pessoas que trabalham no mesmo segmento, isso é saudável. Eu vejo a concorrência como uma coisa muito saudável para que a gente possa fazer compras juntas, troca de produtos e trabalhar em conjunto nesse período. Eu acho que não só parcerias com outros segmentos, mas parceria até com o nosso próprio segmento, tá? Então, isso é muito importante para a gente trabalhar. Eu acho que a meta é importante para a gente estabelecer. Se a gente não estabelecer meta e não começar a monitorar as metas, a gente não consegue atingir o resultado que a gente quer. Para fazer os impulsionamentos, eu preciso saber o que eu quero, porque no Facebook, eu falo Facebook porque todo impulsionamento é feito por lá, independente se é para o Instagram ou para o Facebook. Lá ele tem os objetivos que a gente tem que atender, que são os objetivos estratégicos. Então ele tem, e você deve saber isso, que é o seguinte: eu vou atingir o máximo de pessoas. Com o objetivo de atingir o máximo de pessoas, pode ser que eu não tenha venda, porque ele vai ver a minha rede, a minha publicação apenas uma vez. Se eu criar um trabalho de relacionamento, eu não vou ter tantas pessoas vendo a minha rede, eu vou ter menos pessoas vendo a minha rede, só que ao mesmo tempo que eu tenho menos pessoas, eu tenho a maior probabilidade dessas pessoas comprarem, porque essas pessoas, elas estão vendo a minha rede, porque elas estão gostando, e aí ela vai ver mais de uma ou de duas vezes o reforço da comunicação, a comunicação efetiva faz com que a pessoa comece a considerar você no momento de compra. Então, é importante você ter uma frequência de postagens
é importante você ter uma frequência de impulsionamento e é importante você entender o funil de vendas, porque na hora que você tiver numa estratégia de chamar a atenção das pessoas, você não vai ter muita gente comprando com você. Mas na hora que você começa a ver as pessoas perguntando e você tendo que responder, você já está descendo uma partezinha do funil porque as pessoas já estão se interessando por vocês. Então, isso deve ser muito bem monitorado, porque é nessa fase que a gente pode perder clientes, porque ele está conversando com você, ele quer ter um contato com você, e é importante você ter uma equipe estruturada para responder. Porque se você não responder todo o trabalho que você fez anteriormente, é em vão. Então, isso é um ponto principal e chave que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, para resumir, eu acho que é interessante vocês pensarem o que é que eu quero no ano todo e como que eu vou atingir esse objetivo. E aí a gente vai começar a trabalhar com um planejamento estratégico. Quando eu falo um planejamento estratégico, eu vou um pouquinho mais além. Eu vou estudar o que meus concorrentes estão fazendo, eu vou estudar o que tem disponível no mercado, como é que meu público está atendendo hoje, está resolvendo hoje, está buscando as soluções para eles hoje, porque a maior parte do público ele só é atingido se você der uma solução para ele. Então, você trabalha todo esse planejamento estratégico para depois você dividir em metas mensais. Feito isso, analisa aprofundado o seu público, analisando o seu público e o posicionamento, você vai atrás das redes sociais. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também para entender como que é o funil de vendas em cada uma das redes, né? Como é que é o Facebook, como é que é o Instagram, como é que está o Google. Então, para pessoas que têm um trabalho intensivo, que vende pela rede, foca mais na rede. Para quem não tem um trabalho tanto na rede, mas que gera um engajamento, mas que o resultado final é no Google, trabalha mais com o Google. Então, você tem que entender o objetivo de cada rede, entender qual é a particularidade de cada uma delas, e vou ser muito sincera, não tem como você fazer tudo muito perfeito. Então, o que eu falo para os meus clientes é o seguinte: trabalhe a 4 mãos comigo no planejamento, para que a gente saiba tudo por onde a gente está indo, o que a gente vai mensurar, o que a gente vai fazer, e ponha pessoas para executar o que você precisa para executar, para sair um trabalho bem feito. Ah, Vivi, eu não tenho condições de contratar alguém para fazer isso. Perfeito, faça na sua possibilidade, que você vai ter resultado. Pode não ser um resultado tão expressivo, mas você vai ter resultado. E você vai por quê? Porque você está fazendo, você está tendo frequência na rede, você está fazendo impulsionamento, você está trabalhando com conteúdos, e isso vai fazer com que o seu cliente te perceba. Faça parcerias. A gente está chegando agora na Páscoa. Já trabalhe alguma coisa na Páscoa. Trabalhe com delivery. Faça parcerias com motoboy. Veja quais são as possibilidades que você pode oferecer seus serviços sem estar atendendo o cliente cara a cara. Então, são algumas adaptações que a gente está fazendo ao longo desse ano. O que eu notei no ano passado para esse ano? Eu notei que muita gente não está preparada, muito cliente não estava preparado para o digital, e a gente teve que correr com esse digital, dar um desgaste também. Inclusive, quando eu falo digital, eu falo até o trabalho de comunicação no próprio WhatsApp. Isso dá a gente tem que ensinar como é que fala, porque o WhatsApp é uma rede, é uma ferramenta muito boa, mas que não tem a expressão. Você não vê o rosto, você não vê a entonação de voz. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar e como que você vai escrever. E isso dá realmente um desgaste, porque para quem nunca se atentou a isso e está se atentando por conta de uma grande demanda que está vindo, não teve tempo de se preparar, mas teve que assumir uma demanda já existente, isso cansa um pouquinho. Mas eu notei que no ano passado, toda a estratégia que a gente montou para os clientes em relação à rede, ao WhatsApp, até esse ano, quando entrou de novo na fase vermelha, e as pessoas já estavam preparadas, esse ano parece que está mais leve, porque não foi aquela loucura de adaptação. Então, o que a gente precisa entender? A parte digital já está aí, a gente precisa trabalhar com ela, a gente precisa entender ela sem esquecer do planejamento. Se você não tiver um planejamento, você vai entrar na rede social,
você vai entrar no Google e não vai ter objetivo definido, e não vai ter estratégia, e não vai ter resultados. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, tá? Fora isso, a gente tem que se adaptar ao novo mercado. Então, a rede está aí, o digital está aí. Para quem ainda não entrou, é importante entrar, é necessário entrar, é sobrevivência entrar. Então, vai ter que se adaptar. Para quem é bem resistente, vai ter que forçar um pouquinho e vai ter que estar aí disponível para os clientes visualizarem. Então, a gente vê um comércio antigo tendo que se adaptar a um novo mercado e sofrendo um pouco. Para mim foi uma surpresa, porque a rede já está aí faz tempo, então a gente achava que as pessoas já estavam fazendo, e aí quando chegou a pandemia, a gente notou que não estava fazendo de qualquer jeito. O que é o qualquer jeito? Sem planejamento, sem estratégia, sem público definido, simplesmente colocando na rede. Isso não dá resultado. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, é a importância do planejamento nas redes sociais, no mundo digital, que independente se a gente está hoje permeando dentro desse mundo, e esse mundo é assim essencial, eu não posso perder nenhum planejamento, porque senão eu vou entrar, vou me introduzir nesse mercado sem resultados. E eu preciso saber quais são os resultados que eu vou buscar. Eu preciso identificar e eu preciso trabalhar uma meta mensurável, uma meta atingível e uma adaptação do meu negócio. Eu tenho conversado com alguns clientes, inclusive alguns amigos, e eu vejo a adaptação, cancelamento de alguns sistemas, se adaptando ao novo mercado, diminuindo custos. Então, essa adaptação faz com que as pessoas consigam permanecer no mercado e planejar um futuro saudável. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Deise, obrigada pela palestra, por conseguir deixar assim que a gente passasse um pouquinho sobre planejamento. Eu vejo que nesse momento está todo mundo muito desesperado, né, em relação ao que vai fazer, mas eu acho que esses 3 dias que a gente teve, né, vamos falar que foi 5, né, que foi quarta, quinta, sábado, domingo. Sábado e domingo, então acho que foi um momento que as pessoas, assim, tiveram que se conscientizar da situação, tiveram que parar um pouquinho. Muita gente na rotina frenética não conseguia parar para se organizar. Eu espero que nesses dias as pessoas tenham se planejado, tenham se organizado, para agora começar essa semana com vendas, tá? Verdade, Vivian, com certeza. E também passando aí para lembrar, tem o curso, né, Vivian? Tem. Essa palestra é só uma parte aí do curso que vai acontecer, da Vivian, do dia 29 ao dia 31, totalmente online. É o marketing digital, como planejar e executar com sucesso de todas as redes. Você pode falar mais um pouquinho sobre o curso, Vivian? Posso. Na realidade, tudo que eu passei hoje para vocês, a gente vai fazer na prática. Então, vai estabelecer as metas, vamos aprender a fazer o impulsionamento, vamos aprender a ver o monitoramento, como que eu defino o meu público-alvo, como que eu analiso o mercado. Então, tudo isso na forma prática, o pessoal vai fazendo, vai executando, e aí no final do curso a gente já tem um objetivo, as metas traçadas, o planejamento, já sabe mexer com rede, já sabe o objetivo de cada rede, e é assim, é um curso prático, mas é o prático que você precisa, não é aquela coisa que eu vou passar um monte de informações e vocês não vão aplicar. Toda informação passada vai ter aplicação, toda informação passada vai ter aplicação para que vocês finalizem o curso já com uma estratégia bem definida, tá? É isso aí, pessoal. Então, entre em contato. Aí eu coloquei na tela para vocês as maiores informações, o nosso WhatsApp, o nosso telefone, para fazer a sua inscrição e bombar aí nas redes sociais, né, Vivi? Opa! Bom, pessoal, então o nosso ciclo de conhecimento continua, tá? Acesse o nosso site, faça a sua inscrição e fique por dentro das nossas agendas de palestras e cursos. A próxima palestra será amanhã, dia 23, às 9 horas, com um tema super importante também, que é de departamento pessoal, mudanças e conferências da folha de pagamento, com a consultora Roberta Assis, tá? Então, Vivi, eu passo a palavra para você, só fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar aí. Obrigada, viu, Deise? Pessoal, vamos começar segunda-feira planejando como é que vai ser a nossa semana.
criando as estratégias, plano A, B e C, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã, mas a gente tem que fazer um planejamento e simplesmente tirar da gaveta o que vai ser usado naquele momento. Tá? Desejo a todos uma semana abençoada, uma semana cheia de metas alcançadas. Tá bom? Obrigada. Com toda certeza. Pessoal, em nome da CIRP, eu agradeço a Vivian também por mostrar os seus conhecimentos e por ajudar nossos empreendedores. E encerramos por aqui. Aguardamos você na próxima palestra. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Bom dia.